Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do sexto ano da Escola Dinâmica. Vamos hoje continuar aqui com nossa aula de ciências, não é? Na aula passada a gente trabalhou aqui com resoluções de questões. Hoje nós vamos continuar, não é? A partir da questão 3, da página 8, que fala o seguinte: omnis células é exemplo célula. É uma frase que explica um dos postuladores da teoria celular. Toda célula origina-se de outra célula. A gente sabe que durante todo o processo de desenvolvimento científico, né, muitos estudiosos apareceram, né, na questão do avanço celular, do desenvolvimento de uma célula, né, que cada um desenvolveu uma teoria relacionada à célula, como Roque, como Sheldon, Schwann, Vichons e Oparin foram das grandes pessoas que desenvolveram várias teorias em relação à célula. E um desses desenvolveu uma teoria, que é aceita, inclusive, até nos dias atuais, que todo homem se origina de uma outra célula. Todo ser humano, a gente sabe que a nossa primeira célula, quando tem a nossa origem, é a célula ovo ou zigoto, que a partir dessa célula ovo ou zigoto ocorre uma evolução, onde essa célula começa a se multiplicar no ventre da mulher, ou seja, no útero da mulher, dando origem a novas partes dos nossos corpos. Cada célula uma diferente de outra, colocando características diferentes do nosso organismo, e que tudo se iniciou a partir de uma única célula. E quem disse essa célebre frase, toda célula se origina de uma outra célula, foi nada mais nada menos do que Virchow. Virchow foi o indivíduo, que desenvolveu essa teoria de que toda célula se origina de uma outra célula, que seria a resposta aí, a letra D. Ok? Uma quarta questão, uma questão da UFPB, ou seja, Universidade Federal da Paraíba, claro que ela está adaptada, que diz o seguinte: a descoberta do microscópio de luz, ou também chamado de microscópio óptico e eletrônico, permitiu muitos avanços nas diversas áreas da biologia. O microscópio de luz pode se apresentar um poder de resolução 1.200 vezes maior do que a do olho humano, e o eletrônico 250.000 vezes mais. Utilizando-se de um microscópio de luz, é possível observar os seguintes níveis de organização de vida: populações, tecidos e átomos. Claro que a população a gente não precisa nem usar o microscópio para observar, porque a população a gente consegue observar de olho nu. Então, logo, a letra A está incorreta. Letra B, população, molécula e órgão. De novo, população citado aí, onde nós não precisamos utilizar, nem tampouco os órgãos, nós não precisamos de microscópio de luz para observar os nossos órgãos. Basta apenas meter uma faca no bucho, um bisturi, e abrir, que você consegue ver os seus órgãos, ou até mesmo pelo lado de fora mesmo você consegue ver os seus olhos, que faz parte dos seus órgãos, sem precisar de microscópio. Letra C, molécula, átomos e órgãos. Também os órgãos aí entrou aí como citado, errando a questão. Letra C, moléculas, órgãos e células. Órgãos é a mesma coisa de organismo, então aí é uma questão de não se utilizar esse tipo de microscópio, Então aí, organismos, e aí com certeza a gente tem a letra E como a questão correta aí, letra E, beleza? Quinta questão: qual das afirmações abaixo não é de acordo com os propostos da teoria celular baseada nos estudos de Schindler, em 1868, e de Schwann,
em 1839. Né? Letra A. Os seres vivos, animais, vegetais ou protozoários são compostos, sem exceção, por células ou por celulares. Né? E aí não entra em nenhuma dessas duas pessoas que desenvolveram essa teoria. Essa aí seria a teoria de Opain e não de Schindler e nem de Schwaben. Letra B. Cada célula se forma por divisão de outra célula. Aí seria a teoria de quem? De Virchow, né? Que toda célula origina-se de uma outra célula. Letra C. O funcionamento de um organismo como um todo não depende do resultado do funcionamento das unidades celulares, exceto o vírus. Aí sim seria a resposta correta. O funcionamento do organismo como um todo não depende do resultado do funcionamento das unidades celulares, exceto o vírus. O vírus ele depende do funcionamento para que ele entre em ação. Não é? Se a gente não tem um vetor para que esse vírus entre em funcionamento, não é? E que vetor é esse? A baixa imunidade do ser humano. Se você está com a imunidade alta, não é? Esse vírus não vai entrar em ação no seu organismo. Não é? E o que é que a gente necessita para que nosso corpo não tenha imunidade baixa? A ingestão de vitaminas, não é? De todo o complexo de A a Z. É importantíssimo para que esse vírus ele não venha promover nenhuma debilitação no seu organismo, a não ser, por exemplo, de alguns vírus em particular, como é o caso do vírus da AIDS, por exemplo, o HIV. Ele, em vez de atacar você com a sua baixa imunidade, não, ele deixa você com a imunidade baixa. É diferente. Ele ataca o seu organismo através do contato sexual, porque ele já entra no seu organismo destruindo as suas células, deixando sua imunidade baixa. E aí, dessa forma, o vírus da AIDS ele já entra através de algum vetor. E que vetor é esse? O sangue contaminado através de transfusão de sangue, ou até mesmo através de relações sexuais. E aí, consequentemente, ele consegue penetrar no seu organismo, promovendo o quê? A debilitação do seu organismo, promovendo a baixa imunidade. Ok? Então, aí seria a letra C, a correta dessa questão. Sexta questão. A biologia celular, também chamada de citologia, nunca esqueça, citologia é o estudo da célula. Cito quer dizer célula, logia, estudo. É a parte da biologia relacionada aos estudos das células, estruturas fundamentais dos seres vivos. O desenvolvimento dessa ciência foi possível graças ao desenvolvimento do microscópio, que tornou possível a sua observação. Ao analisar uma célula de qualquer ser vivo, é possível perceber três partes básicas. Quais são elas? Quais são as partes das células? Com exceção da célula vegetal, viu? Da célula vegetal é a única célula que não tem o quê? Membrana plasmática. A célula vegetal só tem o citoplasma e o núcleo, que é onde é encontrado o material genético. Mas as células de animais, ela é composta por membrana plasmática, citoplasma e o núcleo, onde o núcleo eu tenho o chamado material genético, E aí eu tenho esse processo, onde eu tenho a constituição de todo a célula animal, A célula vegetal também não possui carioteca, Então ela é uma célula procarionte, ela não tem carioteca, beleza? Que existe a célula eucarionte e a procarionte. No caso delas não tem carioteca, ela é procarionte. Ok? Preparou? Sétima questão. Que aí a resposta seria a letra B, Sétima questão. Preparou-se rapidamente uma lâmina a ser examinada aos microscópios ópticos para identificar se o material é de origem animal, vegetal,
e convém observar se as células possuem, olha aí, ó, parede celular. É a única coisa que não tem entre uma célula animal e vegetal, é justamente a questão da parede celular, onde está a membrana plasmática, né? A parede celular justamente onde tem a membrana plasmática. Então, na célula vegetal, ela não tem a parede celular, ou seja, a membrana plasmática, ela não vai ter, ok? Então, a resposta aí é a letra C, o que vai diferenciar a célula vegetal da célula animal. Oitava questão. Um dos pilares da teoria celular é a ideia de que todas as células se originam de uma célula pré-existente, que aí foi a teoria de Vichon, né? Com essa ideia, podemos concluir que todas as células é o quê? Fazem divisão binária? Não, né? Não é toda célula que faz divisão binária. Realiza o processo de brotamento de forma alguma, ela não é planta para haver brotamento. Então, origina-se de uma célula que sofreu mitose ou meiose. Aí sim, toda célula origina-se de uma outra célula que sofreu a mitose ou a meiose. Seria a resposta a letra C de sorvete. Ok? Sorvete por conta do casquinho, viu, amigos? Capítulo 5, Célula, Unidade Fundamental da Vida, parte 1. Questão 1, Universidade Federal do Acre. Quimicamente, a membrana celular é constituída principalmente por quê? Proteínas e lipídios, né? O que constitui a membrana celular são as proteínas e os lipídios. Resposta aí, a letra D de doido. Beleza? Segunda questão. A estrutura celular responsável pela seleção das substâncias que entram e saem da célula recebe o nome de quê? Membrana plasmática, é a porção mais externa da parede celular. É a membrana plasmática, então ela é responsável por filtrar todo o processo, né? E fazer a seleção de que entra e sai dessa célula. Se ela estiver, por exemplo, com as proteínas e os lipídios fracos, né? Que constitui aquela membrana celular, porque você não está se alimentando bem, né? Você não está tomando vitamina suficiente para que essa membrana plasmática ela faça o processo de seleção natural do que entra e quem sai da sua célula, automaticamente você vai adoecer. Porque justamente as proteínas e os lipídios estão localizados nessa membrana plasmática que vai proteger o seu organismo contra o quê? Contra justamente esses corpos estranhos que possam adentrar no seu organismo, esses vírus. E aí por isso que essa membrana plasmática ela faz esse processo de proteção, né, do organismo, né, impedindo com que as pessoas adoeçam. Né? Agora, se você não se preocupa em tomar vitaminas, automaticamente você vai se contaminar, você vai adoecer rapidamente. Ok? Então a resposta aí seria a letra C de sorvete. Né? Terceira questão. São organismos procariontes. Procariontes que não possuem carioteca. Aí eu tenho o quê? Vírus e bactérias? Não, possui carioteca. Vírus e cianofícias? Também não. Seriam as bactérias e as cianofícias. São organismos procariontes. Beleza? Quarta questão. Devido à sua composição química, a membrana é formada por lipídios e proteínas. Ela é permeável a muitas substâncias da natureza semelhantes. Alguns íons também entram e saem da membrana com facilidade, devido ao seu tamanho. No entanto, certas moléculas grandes precisam de uma ajudinha extra para entrar na célula. Essa ajudinha envolve uma espécie de porteiro que examina o que está fora e o que ajuda a entrar. No texto, na ordem de que apresentam a autora referente, o que? Então a gente tem a parede celular, que ela é rica ou membrana plasmática, que é a mesma coisa praticamente,
ela é rica em proteínas e lipídios, que ela faz esse controle de entrada e saída de substâncias na célula, que faz com que o quê? Letra A, ao modelo mosaico fluido de membrana plasmática e a difusão do transporte ativo. Beleza, correto aí a letra A. A membrana plasmática faz esse processo, né, de seleção, de entrada e saída, que é chamado de transporte ativo ou a difusão também. Beleza? Quinta questão. Em relação aos envoltórios celulares, podemos afirmar que, letra A, todas as células dos seres vivos têm parede celular? Não, né? Porque o vegetal, ela é um ser vivo, ela não apresenta parede celular. Somente as células vegetais têm membrana celular? Muito pelo contrário. As células celulares não têm membrana celular. Todas as células animais têm parede celular? E aí? Também não, né? Porque eu tenho alguns animais que não vai apresentar parede celular, né? Todas as células dos seres vivos têm membrana celular? E aí? Correto aí, alternativa. Letra D, resposta correta. Beleza? Então, resposta letra D. Todas as células dos seres vivos têm membrana plasmática. Sexta questão. O diagrama apresenta a concentração relativa de diferentes íons na água, barras claras, e no citoplasma algas verdes, barras escuras, de uma lagoa. Não é? A diferença na concentração relativa de íons mantém-se devido ao quê? Mantém-se devido por quê? Ao transporte ativo através da membrana. E aí por isso que as barras claras, as águas, não possuem membranas, não é? E as barras escuras, as algas verdes, ela possui membrana, e aí o transporte ativo através das membranas. Questão a letra D. Ok? Sétima questão. Aí eu tenho um desenho, né? Um esquema, onde estão representadas etapas numeradas de 1 a 3, de um importante processo que ocorre no interior das células e algumas organelas envolvidas direta ou indiretamente no processo. Então, as etapas que correspondem 1 a 3 são, respectivamente, algumas organelas representadas no esquema que estão corretamente acreditadas ao quê? A fagocitose, que é o primeiro processo no qual a entrada da proteína na célula, né? Macromolecular, digestão celular e ingestão de resíduos do retículo endoplasmático, o complexo de Golgi e o lisossomos, que é a dispersão do processo, não é? De substâncias que não são absorvidas pela célula. Então tem todo o processo de digestão celular aí, né? Desde o processo de fagocitose, quando entra a substância na célula, até o processo de complexo de Golgi e lisossomos, quando ela é expelida para fora da célula, né? E aí eu tenho aí a letra B, que corresponde aí à sétima questão. Oitava questão. Qual das afirmativas indica a diferença entre a célula animal e a célula vegetal? Né? E aí a célula animal tem núcleo, a vegetal não. Errado. A célula vegetal também tem núcleo. 2. A célula animal é retangular e a célula vegetal é arredondada. Nada a ver. A célula não tem forma correta, não é? 3. A célula animal possui centríolo e a vegetal não. Está correto aí a letra 3. A célula vegetal possui centríolo e a vegetal não possui centríolo. Beleza? Então, 4. A célula vegetal é retangular e animal arredondada. Também nada a ver. A célula não possui forma. Ela é de formação amorfa. Ela não tem forma específica.
Então a resposta aí seria a letra B, apenas a alternativa 3. Beleza? Nona questão. Algumas organelas celulares são encontradas tanto na célula de animal quanto nas células vegetais. Assinale a alternativa a seguir e marque a única encontrada apenas na célula vegetal, que são os cloroplastos, são os únicos substâncias que são encontradas nas células vegetais, são os cloroplastos, que são responsáveis pela produção da clorofila. E aí, consequentemente, essa clorofila se dá através, a formação da clorofila se dá através do processo de troca de gases, não é? E aí tem a formação da clorofila através dos cloroplastos, ok? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Que vocês tenham uma excelente semana. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Um abraço.